Olá, boa noite, graça e paz, Deus nos abençoe aí neste domingo de Santa Ceia, domingo maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós, amém? Queria ler uma palavra introdutória nessa noite, depois nós vamos orar para iniciarmos o nosso culto de Santa Ceia nessa noite. Salmo 23 diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome por mais um domingo, Pai, domingo de Santa Ceia, de culto online. Deus, em nome de Jesus, toma cada vida, cada ouvinte nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós sejamos, ó Deus, abençoados, Pai, pela tua palavra, ó Deus, pelos teus louvores, Pai, que vão ser ministrados a ti, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco, Pai, toma a direção do culto dessa noite, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, queridos, nós vamos, ter só um momento de louvor, amém? Nós vamos chamar aí um grupo de louvor, depois nós vamos direto para a palavra. Amém, querido? Glória a Deus, que Deus te abençoe, né? Rica e abundantemente. Amém? Nosso grupo de louvor, daqui a pouquinho nós estamos de volta, não saiam daí. Mais um dia louvando a Deus, glorificando o nome dele, já é uma vitória. Ao você se levantar de manhã, né, e ver que está vivo, já é uma vitória. Amém? E a gente está pedindo tanta coisa, né? E esquece que o fato de estar vivo já é uma vitória. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pode aumentar. Disseram pra você que tudo acabou. Pra onde Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Passagem negativa não é do Senhor. Não fez sua derrota, não se desespera. Espera o Senhor. A última palavra ela não é do médico.
perdão, irmãos. Estamos de volta aqui, agora para nós passarmos para uma parte muito importante do culto, que é a parte da Palavra de Deus, onde a Palavra de Deus vai ser ministrada aos nossos corações. Eu não quero perder muito tempo. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler do verso 13, que diz assim: Nesse mesmo dia iam os dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estágios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhes: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, e além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Glória a Deus, irmãos, pela palavra de Deus. Essa passagem é bem conhecida, que fala da caminhada, que os discípulos caminhando para Emaús, conversando a respeito das coisas que haviam acontecido naqueles dias, e à medida que eles iam caminhando, falando da morte de Jesus, falando, de Jesus, o próprio Jesus, querido, se colocou, do lado deles e iam caminhando, conversando normalmente com eles. E interessante que eles não reconheceram a Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus depois que Jesus se hospedou com eles, e na noite, na hora de partir o pão, eles deram por si, que vieram à mente deles e lhes falaram: porventura não nos ardia o coração quando ele vinha conosco e nos expunha as Escrituras? E o que eu queria dizer, querido, em cima dessa pequena passagem, querido, algo para o nosso coração, para o teu coração nessa noite, querido. E o que eu quero falar nessa noite, querido, a primeira coisa é que conversas espirituais, queridos, elas atraem a presença de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. Amém? Porque muitas das vezes, irmãos, nós conversamos de tantas coisas, menos conversas espirituais. Às vezes nós estamos num grupinho, de amigos, um grupinho até mesmo de irmãos da igreja, e às vezes a conversa não é conversa espiritual. Às vezes não é conversa sobre o reino de Deus, não é conversa sobre Jesus. Muitas vezes, entre homens, nós falamos sobre futebol. Muitos daqueles que não são crentes em Jesus, às vezes fala de mulher, fala de namorada, fala das suas aventuras. Muitas vezes nós que somos crentes, às vezes falamos de futebol, falamos de tantas coisas, queridos. As mulheres, muitas vezes, queridos, gostam de falar de maquiagem, gostam de falar de cabelo, de cabeleireiro, manicure para cá, manicure para lá. Mas, queridos, muitas das vezes, nós deixamos de falar das Escrituras Sagradas, das coisas espirituais, daquilo que é essencial para a nossa vida espiritual, aquilo que alimenta a nossa vida espiritual, que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. Foi nessa conversa espiritual a respeito de Jesus
que o próprio Jesus, né, que havia ressuscitado, se colocou ao lado deles e ia caminhando junto e conversando normalmente com eles. Se nós quisermos, querido, ter a presença constante de Jesus na nossa vida, quisermos ter, querido, essa presença gloriosa de Deus ao nosso lado, nós precisamos, querido, dia e noite, falar de coisas espirituais, expor as Escrituras, seja lá para quem for, querido, nós temos que falar as Escrituras. Ah, pastor, mas como é que eu vou falar das Escrituras para crente? Fale, querido. Às vezes aquele crente não conhece Bíblia, não conhece as Escrituras, né? Aliás, né, uma grande parte, né, dos crentes hoje não conhece muito as Escrituras. Então, querido, fale de coisas espirituais. Amém? E Jesus, ele se hospedou com eles naquela noite, né? Foi um hóspede espiritual. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando o assunto é reino de Deus, querido, quando o assunto é coisas espirituais, quando o assunto é reino de Deus, né? Anjos vão querer hospedar na nossa casa, queridos. Amém? Então fale de Jesus, fale das coisas espirituais, fala da morte e ressurreição de Jesus, queridos, que anjos, queridos, anjos, né, vão querer, vão se sentir bem e hospedar em nossa casa. Como que um anjo, como que o Espírito Santo vai querer hospedar numa casa, querido, onde só se fala de futebol, onde só se fala de manicure, de cabeleireiro, né, de cabelo, de roupa? Não tem como. Agora, a partir do momento em que nós começarmos a falar das coisas espirituais, falar da morte e ressurreição de Jesus, falar do Evangelho de Jesus, querido, né? Aonde a nossa casa, onde tiver louvores espirituais, queridos, né? Os anjos vão querer, querido, se hospedar na nossa casa. Jesus se hospedou com aqueles homens, né? E na hora que ele partiu o pão, eles foram reconhecer que era o próprio Jesus. Eles estavam como se impedidos, não reconheceram a Jesus, né? Não reconheceram a Jesus. Imagine aqueles homens que estavam falando de Jesus, conversando a respeito de coisas espirituais, não conheceram Jesus. Imagine, querido, imagine nós, as pessoas que às vezes nós não estamos falando das coisas espirituais, às vezes a nossa conversa não é espiritual, como eu falei. Como que nós vamos reconhecer Jesus no nosso meio? Como que Jesus, como que os anjos vão querer hospedar nas nossas casas? Nós não vamos reconhecer. Por isso que tem muitas pessoas, queridos, né, que muitas das vezes, sem saber, né, a Bíblia diz que muitas pessoas, sem saber, hospedaram até anjos nas suas casas. E hoje eu posso dizer, querido, que hoje tem muito crente que, sem saber, expulsaram anjos das suas casas, expulsaram os anjos das suas igrejas, queridos. Amém? E nós precisamos, queridos, sermos mais espirituais, buscarmos mais a Deus, jejuar mais, orar mais, ter mais vida de oração, mais intimidade com Deus. Amém, queridos? Então foi a maneira do partir do pão em que os olhos deles se abriram. Amém? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, querido, ela deve levar luz e reconhecimento de Deus, querido, em nós. Amém? Deve levar luz, deve levar presença de Deus. As pessoas têm que sentir o coração arder, queridos, quando nós começarmos a falar de Deus, quando nós começarmos a ministrar as Escrituras, começarmos a ministrar a palavra de Deus, quando nós começarmos a falar de Deus, querido, o nosso coração, querido, tem que arder. Amém? Tem que arder em chamas. Glória a Deus. Amém, querido? Então, fale de Jesus, fale das coisas espirituais, queridos. Não, querido, não que você não deva falar das outras coisas, mas a tua prioridade, querido, deve ser o reino de Deus, deve ser Jesus ressurreto. Amém, queridos? Glória a Deus. E com certeza, querido, Jesus nunca mais vai querer sair da sua casa. Jesus nunca mais vai querer sair da sua vida. Aonde você estiver indo caminhando, querido, o próprio Jesus, querido, vai estar ao teu lado. Amém? E você pode até conversar com ele. Glória a Deus, querido. Então, a partir de hoje, queridos, né, vamos ter conversas mais espirituais com o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos ministrar, estar ministrando aqui a ceia do Senhor.
para a nossa vida. Amém, querido? Prepara aí a tua ceia, que nós já voltamos já daqui a pouco. Glória a Deus, irmãos. De volta aqui. Perdão, irmãos. Nós vamos estar orando, consagrando os elementos da ceia. E eu queria pedir a você, aí aonde você está, amém? Deixa eu posicionar um pouquinho a câmera. Aonde você está na sua casa, tá? Nós vamos consagrar juntos. Eu vou estar orando aqui, consagrando a ceia que está aí na sua casa, amém? Então juntos nós vamos orar e consagrar ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Deus, esses elementos, Pai, o pão que representa, Deus, a Tua carne, Pai, o suco de uva aqui que representa o Teu sangue, Pai, nós consagramos a Ti, Senhor. Pai, pedimos, Deus, a Ti, Senhor, que o Senhor coloque a Tua presença, Pai, nesses elementos, Pai. Coloque a Tua unção nesses elementos, Pai, porque nós queremos sair daqui nesta noite fortalecidos pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, oh Deus, que nessa noite haja verdadeira, Deus, renovação de aliança contigo, Senhor. Pai, que haja realmente comunhão com o Senhor e com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós mais uma vez Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, nós fazemos isso em memória, porque foi um memorial que o Senhor Jesus mandou para que nós fizéssemos. Quando Ele fala, fazei em memória de mim. Amém? É o momento em que nós trazemos a nossa memória, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por cada um de nós, por mim e por você. Amém? Você pode trazer à sua memória, querido, esse sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite o Senhor esteja realmente nos perdoando dos nossos pecados. Talvez você esteja constrangido aí de participar dessa Santa Ceia, querido, por algum pecado que veio na tua mente. Mas dobre o teu joelho, ore a Deus. A palavra do Senhor em 1 João 1, 8 e 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas injustiças. Então, peça perdão ao Senhor, querido. Amém? Que com certeza você vai estar sendo perdoado e vai estar podendo participar da Santa Ceia, do pão e do suco de uva. Amém? Você que não é batizado, se você sentir no teu coração, querido, põe um copo com água também, né? Aí coloca uma uva, vai dar no mesmo, vai ser a mesma coisa, querido. Você não vai participar da mesa do Senhor, mas vai estar em comunhão com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, querido, diz o seguinte, 1 Coríntios 11, 23, que diz o seguinte, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, né, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podeis comer desse pão, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis tomar do cálice, Senhor. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos Te louvar mais uma vez, Pai. Glorificar o Teu santo nome pela Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Deus, por mais um domingo de Santa Ceia, Pai. Muito obrigado por mais um domingo, Deus, de renovação de aliança, de comunhão, de memorial, Senhor.
Nós te louvamos, Pai, glorificamos o teu santo nome pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, Pai. Mesmo assim, o Senhor foi para aquela cruz, Pai, e morreu para que nós tivéssemos vida, vida em abundância. Oh Deus, muito obrigado. Xarabashuri cantalabas. Aleluia. Tu és Deus tremendo, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu tens estado conosco e nós te louvamos, Pai, pela Tua fidelidade a nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Assim nós oramos, nós te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, irmãos. É a presença de Deus muito grande. Mesmo sozinho aqui nesse lugar, eu sinto a presença do Espírito. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Presença gloriosa. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais um domingo de Santa Ceia, mais um domingo em que o Senhor nos permitiu estar na presença dEle. Foi mais um mês que nós vencemos com Ele. Amém? E nós só temos que agradecer a esse nosso Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos, querido, que amanhã, segunda-feira, nós vamos estar ali na nossa secretaria da igreja, de 9 a meio-dia. De segunda a quinta-feira, nós estamos ali para atender você. Se você não conseguiu, participar da Santa Ceia junto conosco, nós estamos ali para te atender, com todo amor, com todo carinho. Amém? Você pode ir ali, levar o seu dízimo também, a sua oferta. Nós vamos estar orando pelo seu dízimo, pela sua oferta, orando pela sua vida. Amém, querido? Não deixe de ir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por mais esse dia de Santa Ceia. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos louvar o teu santo nome, Senhor, pela tua presença no nosso meio, por essa presença gloriosa, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Abençoe cada ouvinte, cada membro, Pai, cada vida, Deus, que está participando nessa noite, Pai. Que possamos, oh Deus, sairmos desse momento, Pai, edificados, Pai, pelo teu nome, Senhor, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que excede todo o entendimento, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada vida e com cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmãos, e até amanhã, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém? Fique na paz de Cristo.